Pastor, eu disse, esses dias eu estou bem cansado mesmo. Na sexta-feira saímos daqui. Eu queria muito estar no Veredas com vocês. Eu não ia fazer porque eu já fiz o Veredas. Mas eu queria estar aqui acompanhando vocês. Mas não pude, tive uma reunião. Fui ajudar também num encontro para homens lá na cidade de Mairinque. Depois fomos ajudar nesse retiro. Fui deitar 2:30 da manhã, 4 horas, já estava de pé viajando para o interior. Conclusão, foi bem cansativo, muitas cidades, rodamos algumas cidades. Fomos para 4 reuniões em 4 cidades. Mas eu disse para minha esposa, quando eu estava indo, eu acho que por conta do Veredas, eu estava indo até meio sem vontade, eu queria ficar aqui com vocês. Mas não tinha como dizer não para esses compromissos. Peguei e fui. E eu vi que era Deus trabalhando. Porque na reunião de ontem à tarde, foi uma reunião para pastores e para líderes. Eu falei um tempo lá e depois que eu falei, fui almoçar. E logo depois do almoço, e a vida de pastor às vezes é duro, querido, você não tem nem tempo para almoçar. Eu falei, eu estou num lugar aqui onde a grande maioria não me conhece. Então, eu estava morrendo de fome, estava cansado, fui pegar minha comida. E aí coloquei na mesa, falei, eu vou sentar. Só eu sentei, quando eu fui comer, eu falei assim, esqueci o talher. Levantei para pegar o talher, quando eu fui pegar o talher, chegou um pastor e falou assim para mim, pastor, eu queria falar com você rapidinho. Eu falei, não tem jeito. Eu falei assim, tá bom. E aí o homem começou a falar, e aí eu vi que ia demorar. Rapidinho, não era tão rapidinho, eu convidei ele para ir lá sentar comigo. Ele sentou lá e ele começou a abrir o coração dele. Ele disse, pastor, eu queria que você me ajudasse, me desse uns conselhos, me discipulasse. Eu já sou pastor há algum tempo, mas eu não sei como chegar a alguns lugares, né? E eu percebi isso na sua vida, eu acho que você tem algo que você possa me ajudar. E aí ele começou a conversar, e aí ele falou, eu tenho um projeto para ir morar na Espanha, e eu não sei como fazer tudo isso, né? Meu ministério aqui, tudo tem fracassado na minha vida. Ele começou a abrir o coração, e eu fui arrancando algumas coisas dele, conversando com ele, e eu percebi uma coisa no decorrer da conversa, que ele era um homem ferido, mas que ele era um homem difícil. Uma pessoa difícil de lidar. Teve um momento que ele disse, olha, eu sou pastor, não sou pastor titular na minha igreja, porque algumas coisas que eu fui conversando com ele, eu falei, você tem que procurar o pastor, o pastor que está acima de você, você tem uma cobertura? Ele falou, não tenho uma cobertura, meu pastor não é. E eu percebi que o relacionamento dele com o pastor não estava muito bom. Depois eu percebi que ele não estava muito bem com a mulher. Percebi que ele também estava desempregado. Boa conclusão, ele estava meio frustrado com uma série de coisas na vida dele. E num determinado momento da conversa, quando foi feito o apelo, e foi um monte de pastores lá na frente, ele chegou e disse assim, na hora do apelo, eu não ia para frente, eu só fui para frente porque uma pessoa falou assim, vamos lá para frente, você precisa ir para frente. E aí ele falou assim, quando chegou lá na frente, ele olhou para Deus e falou assim, Senhor, eu nem sei por que eu estou aqui, porque eu já dei tudo que o Senhor queria da minha vida. Eu já sacrifiquei todos os Isaques que eu tinha que sacrificar. E quando ele falou isso, eu falei, era o que eu precisava. E eu disse para ele assim, por que você está me ouvindo agora? Ele disse, porque eu senti no coração de falar com você. Eu falei, eu posso ser Natan na sua vida? Eu posso ser a voz profética de Deus? Ainda falta uma coisa que você precisa sacrificar. Ainda falta um Isaque. Ele disse, qual? Eu falei, o seu eu. Durante a nossa conversa eu tenho percebido que existe um orgulho no seu coração. E eu falei para ele isso. Nunca tinha visto o homem, mas eu tive que falar. Aquele homem curvou a cabeça. Aquele homem começou a chorar. E ele falou, você tem razão.
Depois de um monte de coisa que eu fui falando com ele, ensinando a ele a alcançar algumas coisas em Cristo. Por quê? Porque muitas coisas nós deixamos de conquistarmos na nossa vida pessoal. E o maior culpado se chama o nosso eu. O eu que está aqui dentro, ou seja, o velho homem, a velha criatura, que ainda não foi crucificada, muitas vezes é ele o responsável e que traz os impedimentos das bênçãos de Deus alcançarem as nossas vidas. Ele disse: eu faço tudo na minha igreja, eu faço tudo que o Senhor imaginar, eu faço. E todas as vezes alguém vai e é consagrado na minha frente, sempre o pastor fala para mim: ainda não é o tempo. Desculpa, ele era presbítero, ele não era pastor. Ele falou: sempre alguém vai na minha frente, sempre, sabe, eu estou procurando uma vaga de emprego, e aí, quando só tem eu e mais uma pessoa, eu passo por toda a seleção, quando só chega eu e mais uma pessoa, alguém entra e, tá vendo meu cabelo? Ele tinha um cabelo aqui assim mais ou menos, ele era meio cabeludinho. Eu falei: sim. Eu falei: você não cortou, que você fez um voto com Deus? Ele falou: não, eu cortei, meu cabelo era aqui. Eu fiz um voto com Deus de que eu iria cortar o meu cabelo só depois que eu terminasse minha faculdade. Só que eu bombei lá no final do ano, e eu fui lá com raiva e cortei todo o meu cabelo, raspei ele. E aí eu fui vendo a revolta que aquele homem estava, até mesmo de Deus. Quando eu falei para ele: o grande problema da sua vida está no seu próprio eu, aquele homem começou a chorar de uma forma. E ele falou: você tem razão do que você está falando, eu acho que faz muito sentido, realmente eu preciso mudar. E aí, bom, fiquei um tempo lá com ele. E aí hoje, quando eu fui preparar a mensagem, Deus me trouxe ele. E no meu coração o Senhor falava que é exatamente isso, que muitas vezes os filhos de Deus não são abençoados por conta deste eu. Nós não aprendemos, ou talvez não é que nós não aprendemos, nós não vivemos a palavra de Deus como ela deveria. E Paulo, quando ele fala aos Gálatas, Paulo está falando algo muito sério. Ele está falando: eu fui crucificado com Cristo. Paulo entendeu o poder de matar o seu próprio eu. Paulo entendeu, porque todas as vezes que Paulo ele saía um pouquinho disso, a Bíblia diz que o Senhor permitia Satanás esbofetear ele. Foi colocado um espinho na carne de Paulo. A Bíblia diz para que ele não se gloriasse. Por quê? Porque foi um homem que foi lá no terceiro céu. Foi um homem que viu a glória de Deus. E quando o próprio eu, o próprio orgulho começava a querer bater na porta dele, Deus ia lá e falava: Satanás, você pode, eu deixo você bater um pouco no meu servo. E a Bíblia diz que Satanás esbofeteava Paulo. E muitas vezes nós temos sofrido porque nós não aprendemos ainda a crucificar o nosso eu. E Jesus, ele foi enfático enquanto estava na terra, ensinando os seus filhos a crucificarem o eu. Isso trouxe confusão para muita gente, inclusive para Judas Iscariote, porque Judas não conseguia entender essa questão de crucificar o eu. Como que pode um Senhor, que é tido como o Messias, o Salvador, o Império Romano está oprimindo todo o povo judeu. O Império Romano naquela época era uma potência, escravizava todo mundo, cobrando impostos de todo mundo, sufocando todo mundo. Então o povo de Deus está clamando pelo Messias. Aí quando vem Jesus, muitos discípulos dizem: o Messias chegou, nosso rei, nosso Salvador chegou. Só que ele queria trazer salvação, não era dos impostos que Roma estava querendo trazer, ele estava querendo trazer a salvação da alma. E Judas estava de olho nas coisas terrenas. Judas não estava entendendo direito. E ele diz: como assim? Minha cabeça é meio confusa. Que Messias é esse? Que Salvador é esse? Que diz: se alguém ferir um lado da sua face, oferece a outra. Que Messias é esse? Que diz: olha, se alguém pedir para você caminhar 1 milha, você vai caminhar 2 milhas.
Ele não estava entendendo. Como muitos de nós não entendemos algumas coisas que Deus diz para nós fazermos, porque está escrito. Ele deixou claro que nós devemos fazer, e muitas vezes nós não fazemos por conta do nosso eu. Nosso orgulho. Nós achamos muitas vezes que somos autossuficientes. Você sabia a razão de muitas pessoas não orarem? Elas não oram porque elas se acham, mesmo que no seu subconsciente, autossuficiente. Elas sabem o caminho, como resolver as coisas. E muitos só vão orar, ou só vão buscar a ajuda de Deus quando não tem mais jeito. E sabe por que isso acontece? Por conta do eu. Então eu quero falar bem rapidamente o poder que existe na crucificação do eu. Quando eu entendo essa palavra que Deus está querendo transmitir a nós, querido, se aquele homem que eu atendi ontem, se aquele presbítero entender o que eu falei para ele ontem e ele aplicar, eu disse, logo logo você estará sendo honrado por toda a comunidade, e principalmente pelo Senhor, porque quando Deus quer levantar um homem, ninguém segura ele. Não é o pastor, não é a igreja. Quando Deus quer levantar alguém, querido, ninguém tem o poder de segurar. Não há homem que segure ele. Mas o segredo de tudo é se quebrantar, é matar o eu, é ser humilde. Jesus veio aqui para isso e para nos ensinar isso. Talvez a imagem mais forte que Jesus nos ensinou foi a imagem da bacia e da toalha, quando ele vai lavar os pés, e as pessoas, Pedro olha e fala assim, Senhor, de forma alguma, eu não vou deixar o Senhor lavar os meus pés, eu não vou deixar. Sabe por quê, querido? Quem lavava pé era empregado. Jesus vai lá para lavar os pés de Pedro, para lavar os pés de todos os discípulos, mas Pedro disse, Senhor, não vou deixar o Senhor lavar os meus não. O Senhor Jesus falou assim, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. Aí Pedro também já foi 100% para o outro lado, fala, então Senhor, não lava meu pé não, lava meu corpo inteiro, joga água na minha cabeça, faz o que o Senhor quiser. Porque Jesus estava, tudo que ele falava para fazer, o segredo da bênção, e ele ia lá e fazia primeiro. Eu quero compartilhar, falar o poder da crucificação. Sabe por quê, querido? Do seu próprio eu. Porque talvez você esteja sofrendo. Talvez você não ainda alcançou algumas bênçãos que Deus quer dar para você. Porque o eu ainda é latente na sua vida. Pedro disse, olha, o meu eu, sabe quando o meu eu foi crucificado? Ele diz, o meu eu foi crucificado quando Jesus foi crucificado. Agora eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que ele está querendo dizer quando agora já não vivo mais eu? Ele está querendo, agora não é a minha vontade, agora é a vontade de Deus na minha vida. Cristo vive em mim. Cristo precisa viver em nós, queridos. Nós não podemos mais viver por nós mesmos. O mundo vive por eles mesmos. O mundo segue as suas próprias doutrinas, as suas filosofias, mas nós não podemos acompanhar o mundo, muito menos fazer aquilo que nós bem entendemos. Nós temos que seguir aquilo que está escrito, porque o que está escrito foi deixado pelo Senhor Jesus. Aqui está o caminho da crucificação do eu, e se eu aprender o poder dessa crucificação, querido, eu vou ser abençoado por Deus. Deus diga amém, queridos. Projeta para mim Lucas capítulo 9, olha só que coisa linda, Lucas no capítulo 9. Versículo 23, olha o que a Bíblia diz. E Jesus proclamava às multidões. Jesus estava pregando algo para as multidões. O que Jesus estava pregando para as multidões? Se alguém deseja seguir-me. Quantos aqui querem seguir Jesus? Quantos querem? Você quer seguir Jesus? A Bíblia diz a receita: negue-se
a si, tome a sua dia após dia e caminhe após mim. Se alguém quer ser cristão verdadeiramente, se alguém quer realmente ser de Jesus, Jesus diz em Lucas 9:23, se alguém quiser me seguir, a primeira coisa que ele tem que fazer é morrer, é crucificar o seu eu. Crucifica o seu eu. Eu quero falar, querido, vou fazer aqui uma ilustração da crucificação. Vamos imaginar então a crucificação, Jesus crucificado assim. Quantos pregos mais ou menos foram gastos? Quantos? 3. Um nessa mão, um nessa, e um que atravessou os 2 pés. Imagine isso, porque eu não vou falar 3 passos hoje, eu quero falar sobre 3 pregos, talvez, que vai nos mostrar o poder da crucificação do eu na nossa vida. Primeira coisa que eu quero falar para você, você poderia dizer, o primeiro prego. Por que prego? Por que eu pensei em pregos? Porque, querido, dói. Crucificar o nosso eu dói. A Bíblia está falando de cruz, e cruz, para ir para a cruz tinha que ser pregado. Os pregos entravam na carne. Não era amarrado lá não, era pregado. Pregado. Então eu digo para você, o primeiro prego talvez que tenha que atravessar a sua carne, se chama negar a si mesmo. Levante sua mão. Diga assim, eu preciso negar a mim mesmo. Se você quer ser abençoado, você tem que deixar esse prego atravessar a sua carne. Se você quer ser um seguidor de Jesus, a Bíblia diz, a primeira coisa, você tem que ser crucificado. E a primeira coisa para você ser e passar por essa crucificação é negar a si mesmo. Negar a si mesmo, querido. Existe um poder quando você aprende essa receita. A receita de negar a si mesmo. Sabe por quê, queridos? Porque cada um de nós temos no nosso coração um trono e uma cruz. No meu coração existe um trono e existe uma cruz. Se eu não aprender o poder da crucificação, sabe o que vai acontecer? O meu eu, o meu velho homem, ele vai sentar nesse trono. E Cristo vai ser levado para a cruz novamente. Mas se eu aprender que no meu coração existe um trono e uma cruz, e eu agora aceitar o convite do Senhor e dizer, Senhor, aqui no meu coração existe uma cruz e existe um trono, eu agora vou para a cruz, Cristo vem e senta nesse trono. Quantos entendem isso? Diga amém. Porque o trono é o lugar do governo. O trono é o lugar onde o rei vai se assentar. É de lá que ele vai dar as ordens. É de lá que ele vai dar o estilo de vida para o seu reino. E se nós queremos, querido, verdadeiramente viver algo maravilhoso, nós temos que destronar o eu que está sentado no trono do nosso coração. Eu preciso tirar ele de lá. Talvez você tenha dificuldade de tirar o eu de dentro desse... Tirar esse eu que está sentado no trono do teu coração. Mas Deus quer que você tenha forças para tirar. Sabe como você vai tirar? Se você disser, eu vou para a cruz. É para a cruz que eu preciso, porque é para a cruz que o Senhor disse que eu preciso ir. Dói? Perder o controle das coisas? Haha, dói. Sabe por quê, querido? Quando nós estamos sentados no trono, é nós que governamos a nossa própria vida. Amém?
Nós que governamos. Quem governa a sua vida? Quem é que tem governado a sua vida? Quem é que tem governado os seus negócios? Quem é que tem governado o seu casamento? Quem é que tem governado as suas finanças? Quem é que tem governado o seu ministério, sua vida espiritual? Quem é que tem governado? Se não for Jesus, não atenda, por favor. De preferência, desliguem os celulares. Eu diria para você algo. Não permita o seu eu roubar a bênção que ele tem para a sua vida. Quantas pessoas são infelizes nos seus relacionamentos, porque foram elas que decidiram escolher, foi o seu próprio eu, não foi o Senhor. Porque deixar o Senhor sentar no trono para escolher, para governar nossa vida, governar nossos sentimentos, governar nossos negócios, governar nossas finanças, ai, dói demais. Dói, querido. Ai, Deus, é difícil, eu não gosto de esperar. Eu não gosto de esperar, dói demais, Senhor. Dói demais perder o controle da situação, Senhor. Esse negócio que eu tenho que orar e esperar, não é muito comigo não. Mas sabe por quê, querido? Porque o eu ainda está governando sobre a sua vida. Eu diria que existe um outro prego que vai precisar perfurar a nossa carne. Se você quer ser abençoado, eu diria sobre o prego que vem através da obediência, o prego que se chama obediência. Se você quer ser abençoado, precisa entender que existe um poder na crucificação. E o poder da crucificação, ele vem quando o poder da obediência está tomando conta da minha vida. Qual é o poder da obediência, querido? Por que obedecer? Porque a palavra do Senhor diz o que em Mateus 26:39? O Senhor Jesus diz, Ele está fazendo uma oração, Ele sabe, Ele está indo para a cruz. E diz, Senhor, a única oração de Jesus não respondida é essa aqui. Porque Ele diz, Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Por quê? Porque ele ia falar, ele já sabia o que ele ia passar. Ele sabia que ele ia sofrer. Ele sabia que ia pagar um alto preço. Então ele diz assim, ó, ele já está suando gotas de sangue. Ele está dizendo, Senhor, Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua. O poder da obediência. O que é a obediência? É a submissão ao Senhor, é deixar este governo, é deixar Ele trabalhar. Sabe por quê, querido? A nossa vontade, ela é carnal, ela é pecadora. Muitas vezes, querido, ela não vai se dobrar. Por quê? Porque a nossa vontade, ela é dura como um aço. Ela é dura como um aço. Muitas vezes nós falamos, Senhor, eu não quero, eu não vou deixar, Senhor, eu não quero que o Senhor tome conta desta área da minha vida. De algumas áreas o Senhor pode tomar conta, mas dessa área aqui, Senhor, eu estou administrando bem, deixa que eu cuido. Isso não é crucificação. E quantos de nós às vezes queremos colocar apenas partes nas mãos de Deus, partes da nossa vida. Nós não colocamos a nossa vida totalmente nas mãos de Deus. Senhor, eu dou partes da minha vida. Eu não dou a minha vida, eu dou partes da minha vida. Nós precisamos parar e refletirmos isso. Será que a minha vida está totalmente entregue ao Senhor? Será que tudo que eu tenho realmente, Senhor, tem tudo a ver com Ele? Como você cantou? Queridos, sondemos nosso coração nessa noite. Vejamos quanto desse eu existe no nosso coração. Quanto desse eu existe no meu coração? Quanto desse eu existe no seu coração? Estava perdendo a sua bênção por conta do seu eu. Será que você não tem perdido? Sabe, quando você não submete a palavra, você faz do seu jeito na sua casa.
com o relacionamento do seu marido, ou marido, você não busca a direção de Deus, você faz do seu jeito, e você administra do seu jeito a sua casa, por isso muitas vezes não tem tido muitas pazes ali, muita paz ali dentro. Será? Quanto desse eu existe no nosso coração, querido? Sabe por quê? Muitas vezes nós temos mais facilidade para olhar para as pessoas e falar não para as pessoas. Eu tenho facilidade às vezes para dizer não. Eu não vou deixar fazer isso, eu não quero isso. Marido muitas vezes tem essa mania, né? Ele diz muito não às vezes. As pessoas não, mas eu quero não. Agora tem mulher também que manda mais no marido, né? O cara é um pouco mais freio de mão puxado. E aí a mulher deita e rola em cima do cara. Mas não é que tem que deitar e rolar, tem que saber o equilíbrio e o papel que Deus determinou para cada um. E aí sabe o que acontece? Nós falamos não para esse, não para aquele, não para esse, não para esse, mas nós temos uma dificuldade de falar não para o nosso eu. Não para o nosso eu. E nós precisamos aprender a dizer não para o nosso eu. Quando o seu eu diz, eu quero isso, eu vou fazer isso. Queridos, quantas vezes você vai encontrar pessoas que vão confessar pecados e ela vai falar assim, mas eu não consigo largar disso. Não é que você não consegue, você não quer de verdade. Se você quiser de verdade, você larga. O dono desse prédio aqui, seu Said, tem 87 anos. Estava conversando com ele. Faz 4 anos aproximadamente que ele parou de fumar. Ele disse, pastor, eu fumo desde os 15 anos de idade. Qual foi a receita que o senhor usou para parar de deixar de fumar? Ele falou, eu fui no hospital e o médico falou assim para mim, se fumar mais um dia você vai morrer em 1 mês. E parou na hora. E quantas pessoas você tem visto falar assim, eu não consigo parar de fumar. Eu não consigo parar de ver pornografia. Eu não consigo parar disso. Eu não consigo. Sabe por que você não consegue? Porque o eu está governando a sua vida. Não é Jesus. Não é Jesus. Porque quando é Jesus, você morre. Você morre para as suas vontades. E às vezes você não vai largar no dia, mas você vai entrar num processo duro de choro, de tristeza, porque a cruz dói, é verdade, ela dói, mas querido, ela gera vida, não é morte não. Para muitos, a cruz, ele olha para a cruz como morte, mas outros, ele tem uma visão diferenciada, ele olha para a cruz como vida. Para muitos morrer é triste, mas para nós que somos cristãos, é bênção. Porque o Senhor Jesus diz o quê? Há muitas moradas na casa de meu Pai. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, o quê? Viverá. Então quando nós olhamos para a cruz, nós usamos hoje o crucifixo como a imagem do cristianismo. Mas para muitos isso aqui é loucura. Não entende, porque olha para isso como um símbolo de maldição, não como um símbolo de vida. E talvez não entenda o porquê que cristão usa a cruz como um símbolo de orgulho na vida deles. Porque é uma coisa louca, né? Para quem não entende, é a mesma coisa que um cara doido usar o símbolo da cadeira elétrica aqui pendurado. Né? Eu tenho orgulho da cadeira elétrica? Não. Porque a cadeira elétrica sim gera morte, mas a cruz gera vida. Porque eu fui crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quem quiser me seguir tem que negar a si mesmo. Sabe por quê? Porque outra hora ele diz o quê? Quem perder a sua vida, achará. Mas quem quiser ganhar a sua vida, vai perder ela. Olha só. Que coisa louca. Então, nós precisamos entender o poder da submissão, da obediência. Jesus, ele sempre se colocou em submissão perante o Pai. Ele diz, eu não vim julgar o mundo. Eu não vim julgar o mundo, eu vim trazer o reino de Deus aqui. Eu vim fazer a vontade dele, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Ele veio fazer a vontade daquele que enviou. Querido, será que nós temos feito a vontade de Jesus na nossa vida?
Será? Será que não é tempo para nós nos avaliarmos e falarmos assim, Senhor, será que eu estou no caminho certo? Por que será que isso não dá certo na minha vida? Por que isso não dá certo? Senhor, por que eu não cresço? Por que eu faço tudo, Senhor, e não dá certo? Querido, às vezes é porque é o seu eu, é as suas vontades, é o seu ego, é o seu orgulho que está dominando o seu coração. E para finalizar, eu queria falar, talvez, desse terceiro prego, ou seja, quero falar do poder do perdão. Porque nós não temos como olhar para uma cruz sem trazer essa palavra para o nosso meio. O perdão. E você sabe que esse é um prego que nós não queremos de jeito nenhum, né? Porque ele fere em cheio a nossa alma, ele fere em cheio o nosso ego. Quantas pessoas que estão no nosso meio, que talvez não liberou palavras de perdão, não liberou perdão, porque diz, se eu liberar, essa pessoa vai ficar se sentindo, ela vai achar que está certa. Quantos do nosso meio, talvez tenha algo guardado, não foi abençoado ainda, porque não foi crucificado. Querido, Jesus tinha 1 milhão de motivos para dizer assim, não vale a pena subir nessa cruz não. Esses homens, eu vim aqui na terra por amor a eles, e eles estão me crucificando. Mas não, querido, não era isso que Jesus olhava. Jesus está naquela cruz, aí ele está gritando, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem. Não existe como ir para a cruz se não tivermos nosso coração livre, ou seja, se não tivermos condições de perdoar pessoas que nos machucaram, que nos ofenderam, que falaram coisas terríveis para nós, querido. Não tem como. Nós precisamos perdoar. Jesus disse, vocês não aprenderem esse poder, por isso que ele diz, olha, vocês têm que negar a cruz, você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz, dia após dia. Por que dia após dia? Porque não é uma vez só, porque todo dia, querido, você vai ter que morrer para si mesmo, todos os dias você vai ter que abrir mão. Agora, não existe você falar da cruz se você não tiver com o teu coração livre. Querido, muitas vezes você não recebe. Talvez eu não vou receber com certeza, se eu deixar algo preso no meu coração, uma raiz de amargura, porque a falta de perdão, ela se transforma em raiz de amargura, e a raiz de amargura, depois ela pode se transformar até mesmo num câncer na minha vida. Eu tenho que perdoar, eu tenho que abrir mão de coisas que ainda me prendem, eu tenho que abrir mão dessas feridas. Quantas vezes o diabo fala assim, ó, você vai deixar quieto? Você é bobo? Você é boba? Você vai deixar ele pisar em você? Você vai deixar ela pisar em você? E eu creio que Deus está falando conosco, porque nós precisamos, a igreja do Senhor precisa aprender a perdoar. Nós precisamos guardar isso no nosso coração, porque a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos iria se esfriar, e nós não podemos deixar o amor se esfriar. E uma das causas que o amor acaba trazendo esfriamento no nosso coração é a falta de perdão. É a falta de perdão. Sabe, querido, quando eu estava preparando essa mensagem, Deus trouxe no meu coração a vida de um homem que eu disse assim, uau, Senhor, o Senhor está me trazendo um ensinamento poderoso. Por quê? O Senhor me trouxe a vida de um homem que era para ter um dos maiores sucessos na vida ministerial de alguém. E eu diria que você poderia dar um nome para ele hoje, o ministério de sucesso que se tornou fracassado, que foi o ministério do profeta Jonas. E sabe por que Jonas teve um ministério? Querido, o profeta Jonas na Bíblia, se você ler Jonas, ele está no grupo dos profetas menores. Ele não está no grupo dos profetas maiores. E por que ele está no grupo dos profetas menores? Conta muito pouco. Tem 3 ou 4 capítulos, se eu não me engano, Jonas.
acho que 4 capítulos. O livro de Jonas. Porque a história dele é curta. Porque o coração dele era um coração meio endurecido. Mas esse homem teve tudo para viver uma vida gloriosa. Sabe por quê? Deixa eu fazer uma pergunta para você, querido. Que homem que você conhece, que homem ou mulher de Deus que você conhece, que em uma pregação mais de 120.000 pessoas foram salvas? Quem? O Senhor chama Jonas e diz assim: Jonas, eu preciso de você. Vai até Nínive, a grande cidade de Nínive. 120.000 naquela época era muito grande. 120.000 pessoas. Vá até a grande cidade de Nínive. E diga para eles se arrependerem, porque senão vou matar todo mundo. Vou trazer destruição sobre a vida de todos que estão lá. E a Bíblia diz que ele fugiu. Você sabe, ele desceu para Jope, né? E depois, você conhece a história, ele pega um navio lá em Tarso, vai para outro lugar, e a Bíblia diz que ele vai dormir no porão do navio, e aí vem aquela tempestade terrível, né? Porque ele está fugindo. A Bíblia diz, Jonas fugiu da presença de Deus. Por que ele fugiu da presença de Deus? Sabe por que ele fugiu da presença de Deus? Porque ele não queria obedecer. Jonas não queria perdoar os ninivitas. Vai até Nínive e diga para eles se arrependerem, Jonas. E aí ele fugiu, sabe por quê? Porque ele falava, esse povo não é digno, eles são ruins demais. Como que eu vou lá pregar e eles vão se arrepender? E eu não quero, eles fazem mal para todo mundo. Ele, o eu, tomando conta do coração de Jonas, ele não foi. Aí Deus teve que trazer tempestade na vida dele, sabe por quê, querido? Quando o eu está reinando, vem tempestade na nossa vida. Ele não queria perdoar. O olhar dele estava em criticar os ninivitas. Agora, a Bíblia diz que aí vem a tempestade, aqueles homens ficam em pânico. Querido, não foi 120.000 da cidade, fora todas as pessoas que estavam naquele navio, que a Bíblia diz que todo mundo lá se converteu a Jesus, ao Senhor, ao Pai. Por quê? Porque eles chegam lá e falam assim, todo mundo morrendo de medo da tempestade, você está dormindo aqui? Ele fala, porque o problema sou eu. Se vocês me jogarem no mar, vai parar essa tempestade. Querido, você vai esperar alguém te jogar no mar? Para a tempestade parar? Sabe por quê? Porque muitas vezes tempestade na vida de outras pessoas chegam por nossa própria causa. Se você não tomar cuidado, a sua família sofre tempestades por sua causa. Porque você conhece. Você tem deixado o eu governar a sua vida. Jonas estava deixando o eu governar a vida, o eu estava governando a vida dele. Aí ele falou, então me lança ao mar. E a Bíblia diz então que ele é jogado no mar. Deus vai lá e faz um grande peixe engolir ele. Ele fica 3 dias lá no ventre daquele peixe. Aí a Bíblia diz que então, depois de 3 dias, o homem orou. Rapaz, que homem de coração duro. A gente ri agora, mas quantos de nós sofrendo pancadas e nós não oramos? Nós não pedimos misericórdia. Nós não falamos, Senhor, faça a tua vontade. Nós estamos resistindo. Nós estamos fazendo força. Ele está 3 dias. Aí a Bíblia diz que ele orou, Senhor. E a Bíblia diz, então agora você vai perdoar? Ele joga, o peixe joga ele para fora. E aí ele vai para Nínive. E a Bíblia diz que ele prega um dia. Ele sai um dia inteiro gritando lá. Ninivitas, se arrependam, porque o reino de Deus está próximo. Vocês vão se arrependerem. O Senhor trará maldição, acabará com toda a cidade. E a Bíblia diz que todos os ninivitas ouviram e começaram a chorar, rasgaram suas vestes. O rei que governava Ninivita, ele proclamou um jejum. Para todo mundo, querido, houve um avivamento em um dia, porque ele obedeceu a palavra de Deus. Ele vai lá e o Senhor salva toda aquela cidade. A Bíblia diz 120.000 homens. E aí, sabe o que ele faz? A Bíblia diz o quê? Que ele sobe numa montanha, num lugar estratégico, senta debaixo, fica sentado num lugar, e a Bíblia diz que o Senhor fez crescer uma árvore para guardar a vida dele do sol.
E a Bíblia diz que ele está ali sentado só para ver o que Deus ia fazer com a cidade. E aí sabe o que o Senhor faz? Envia um verme para comer aquela árvore. E aquele verme começa a comer aquela árvore. E o Senhor diz, você está tendo mais dó dessa árvore, porque o verme comeu ela do que de toda a cidade. Muitas vezes nossa misericórdia está mais num cachorro do que num próprio ser humano. Tem pessoas que gastam dinheiro a rodo com animais, mas não tem coragem de abençoar uma alma. Não consegue investir em uma vida. Os valores do ser humano estão totalmente errados, não é possível. Porque está sendo Jonas. Será? Você está tendo mais dó? Eu fiz o verme, qual que é a tua, cara? E sabe como acaba a história dele? Assim, do nada. Acabou. Sabe por quê? Porque havia uma dificuldade de perdoar no coração dele. O coração dele talvez já estivesse um pouco endurecido. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não quer o eu dominando o teu coração. Deus quer usar a sua vida. Deus quer abençoar você. Mas você precisa deixar esses pregos entrarem na sua carne. E deixar Deus fazer e realizar a vontade dele na sua vida. A Bíblia diz assim, um coração contrito e quebrantado Deus não despreza. Sabe, muitas vezes vão pisar em você. Muitas vezes vão te machucar. Mas se você está crucificado com Cristo, você vai lembrar as palavras do Senhor Jesus. Oferece outra face, ore. Ame os seus inimigos. Uau. É difícil. É difícil porque é cruz. Mas o resultado é vida. E vida em abundância para você. Todas as vezes que você abrir mão das suas próprias vontades, do seu eu, Deus te engrandece. Deus te exalta. O nome dele é glorificado na sua vida. E aí as bênçãos de Deus começam a chegar em você. Vamos ficar em pé. Aleluia.